Bom dia, bom dia. Nessa manhã quero compartilhar com você uma palavra que está no livro de Atos, no capítulo 10 e no versículo 43, que diz assim: A este dão testemunho todos os profetas, de que todos os que nele creem receberão o perdão dos seus pecados pelo seu nome. Todo que nele crê, todo que crê em Cristo Jesus. Isso aqui não está relacionado com posição social, não está relacionado com mérito, está relacionado com fé. Todo aquele que crê em Cristo Jesus receberá o perdão dos seus pecados. Se você, se eu cremos em Cristo Jesus, se confessarmos pela nossa boca, nós já temos os nossos pecados perdoados. E quando a gente recebe o perdão de Deus, Deus ele nos transforma, né, gradativamente, ele transforma o nosso coração. Ele nos faz enxergar as coisas de outra forma. E eu considero o perdão um milagre, realmente, porque o maior milagre da nossa vida não é a prosperidade ou algo material que a gente deseja muito, mas é a gente conseguir perdoar. O quanto é difícil isso e o quanto algumas pessoas, alguns sentimentos nos ferem, nos machucam e a gente muitas vezes só perdoa da boca para fora, mas o nosso coração ele ainda se sente machucado, ainda pulsa uma dor que é latente. Mas perdoar, o perdão ele restaura a nossa identidade, ele nos reconecta com Deus também. Então, não significa que a gente está perdoando, concordando ou aceitando, permitindo, né? Perdoar é tirar aquele peso do nosso coração, é tirar realmente o tribunal do nosso coração, é tirar aquilo que está nos impedindo de alcançar a nossa bênção. Porque sim, muitas vezes a gente não consegue liberar o perdão e isso nos impede de alcançar uma bênção que Deus tem para nós. Porque Deus, Ele nos perdoou. Deus, Ele enviou o seu Filho amado para que nós estivéssemos aqui, né? E quando a gente crê em Cristo Jesus, quando a gente confessa com a nossa boca, Ele libera perdão sobre nós. E muitas vezes a gente não consegue fazer o mesmo, liberar o perdão sobre o outro. E a ausência dessa liberação nos impede de receber algo de Deus, nos impede de alcançar a nossa bênção. Então, o perdão aqui, eu quero te falar nessa manhã que ele não é só um sentimento, ele é um posicionamento espiritual. Muitas vezes a gente, pela nossa força, pela nossa carne, a gente não consegue. Mas espiritualmente a gente precisa liberar o perdão. A gente precisa tirar isso do nosso coração. Jesus, ele não perdoa parcialmente. Jesus, ele não nos perdoou parcialmente. Então que a gente faça da mesma forma. Eu já falei isso aqui em outras vezes, né? O que Jesus faria nessa situação? Ou como seria se fosse Jesus? E nesse caso sobre perdão, ele não perdoa parcialmente, ele perdoa totalmente. Então que a gente possa deixar o perdão fluir para que tudo que está travado seja realmente destravado. A gente não vai mudar o outro, a gente vai mudar nós mesmos. Nós vamos mudar o nosso coração. A mudança no outro é uma consequência, mas a partir do momento que a gente perdoa de verdade, a mudança começa em nós. As travas, o peso, sai de nós. Então que a gente possa liberar perdão de forma verdadeira, tirar
esse peso e deixar o nosso coração ser livre, porque o perdão ele encerra ciclos, e ciclos de dor. Quando você libera o perdão, você tira uma dor da sua vida. E a mudança no outro não depende de você. O perdão que a gente recebeu na cruz, ele também precisa fluir de nós. Eu não sei o que você está passando, eu não sei como está sendo os seus dias, eu não sei o que te feriu, eu não sei a dor que tem em você. Mas eu sei que Deus tem o poder de mudar o teu coração a partir do momento que você liberar perdão. E a consequência disso vai refletir principalmente em você. Você vai ser liberado dessa dor. Você vai deixar as coisas de Deus fluir na sua vida a partir do momento que você libera o perdão verdadeiramente, não parcialmente, não trazendo a memória em vários momentos, não cultivando essa dor, mas liberando o seu coração para que Deus possa trazer algo novo, trazer o renovo, trazer a bênção dele para a sua vida. Então, que nessa manhã essa palavra ela alcance o seu coração, porque perdoar é um ato de fé, perdoar é um posicionamento espiritual, não é só um sentimento. Que você se apegue nisso, para que Deus possa alcançar o seu coração, para que Deus possa tirar toda a dor do seu coração, para que Deus possa mudar a sua jornada, mudar aquilo que você está vivendo, porque Ele sempre tem mais e melhor, e o melhor para a nossa vida. Então, se o perdão, o não perdoar está sendo um empecilho, está sendo algo que você tem dificuldade, coloque diante de Deus nessa manhã. E eu creio que Ele vai alcançar o seu coração e você vai conseguir liberar o perdão. Liberar o perdão não é esquecer, não é concordar, não é permitir. É tirar a dor de você e no outro orar para que Deus trabalhe na vida dele. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigada, Senhor, por essa palavra. Tu sabes o quanto muitas vezes é difícil perdoar, mas que toda vez que for ser difícil, que a gente possa lembrar da cruz, que a gente possa lembrar de Ti, Senhor, e que nós possamos ser alcançados pela fé, pelo Teu Espírito Santo, Deus, para que a gente possa liberar o perdão, tirar o peso do nosso coração, liberar de toda a dor. Por mais difícil que seja a situação ou a circunstância, nós cremos que o perdão, a partir do momento que ele é liberado, ele nos aproxima de Ti. De forma espiritual, ele nos aproxima das Tuas bênçãos para a nossa vida. Que o Senhor venha alcançar essa mulher que está me ouvindo, que ela consiga, Deus, ter um posicionamento espiritual de perdoar tudo aquilo que é necessário, porque eu creio que o tribunal do coração vai sair em retirada no momento em que ela liberar o perdão. Que o Senhor venha alcançar o meu coração, para que também, Deus, eu possa perdoar, para que eu possa alcançar, Senhor, as Tuas bênçãos, para que o Teu Espírito Santo venha agir na minha vida. Se existe algo em nós, Deus, que ainda tem trago impedimento, Deus, por conta de não liberar perdão, que o Senhor venha nessa manhã alcançar o nosso coração, alcançar a nossa vida, porque nós cremos em Ti, nós cremos no Teu poder, nós cremos, Senhor, em tudo aquilo que o Senhor tem dito a nós. Nos fortaleça em fé, Pai, porque nós sabemos que nada acontece se não for pela fé. E nós temos a fé em Cristo Jesus, que nos perdoou primeiro, e que nós possamos ser reflexo do Teu agir, Deus, e perdoar todo aquele que nos causou dor, todo aquele que nos ofendeu. Que o Senhor venha estar conosco nesse processo e que tudo aquilo que ainda estava, Senhor, em nossos corações seja retirado a partir do perdão. Nós cremos, Senhor, que Tu estás conosco. Abençoa o nosso dia, abençoa o nosso lar, abençoa a nossa família. Em nome de Jesus. Amém. Amém.